A paz do Senhor para quem prefere assim, a paz de Deus, a paz de Cristo, não importa para mim. O que importa é que nós possamos entender o que Deus quer que venhamos a entender. Hoje, novamente, abordo o assunto da chamada Santa Ceia. E vou começar lendo 1 Coríntios 11, novamente. 1 Coríntios 11, esta é a parte 2, porque eu tenho o primeiro vídeo sobre isso. Se você quiser ver o primeiro vídeo, que é mais longo, espero que este vai ficar menor. Então você vai lá para cear para quê? Parte 1. Vou ler aqui. Versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vocês quem? Dos discípulos. Jesus está tratando aqui com os discípulos. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Então ele está aqui tratando com os discípulos. Façam isto sempre em memória de mim. Veja que ele está tratando aqui, sim, é com os discípulos. Ele não está tratando conosco. Ele não está tratando aqui com nenhum gentil. Está tratando aqui com seus discípulos. Está tratando aqui com pessoas, com gente judeu. Eles eram judeus, né? Então ele é judeu. Então isto era costumes do povo judeu, certo? Isto era uma Páscoa judaica. Bom, vamos lá. Por que é com os discípulos? Vou reforçar novamente nesse vídeo, porque eu sei que é difícil de entender. Vou ler novamente. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus está dizendo que isto é o corpo dele, que está sendo partido em favor dos discípulos. Porque naqueles dias, Jesus tinha o corpo para participar, né? Para partilhar com seus discípulos. Naqueles dias, Jesus tinha o sangue, né? Para partilhar com seus discípulos. Claro, isto simbolicamente, que ninguém ali comeu carne nem de Jesus e ninguém ali comeu sangue, não. Mas ele tinha um corpo, ele tinha um sangue, que é representado ali pelo cálice, pelo vinho, né? Beleza, tudo bem. Mas ali era para eles, era para os discípulos. Por quê? Porque Jesus, ali, ele poderia partilhar o seu corpo e o seu sangue para os discípulos. Hoje ele não tem mais sangue, hoje ele não tem mais corpo. Hoje ele é espírito e hoje ele partilha para nós partilha conosco o teu espírito, que é muito, 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 muito mais poderoso do que um corpo e de que um sangue, porque o espírito de Cristo nunca vai morrer, nunca vai deixar de existir. O corpo e o sangue deixou. Bom, é importante lembrar, prestar atenção nisso, que hoje ele partilha conosco o teu espírito, o espírito que nos dá o entendimento, inclusive, desta passagem. Vou repetir. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vocês quem? Os discípulos. Façam isto em memória de mim. Quem poderia fazer isto em memória dele? Claro, os discípulos. Ele está falando para os discípulos, né? Jesus não ia falar para eles fazerem uma coisa... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Claro, os discípulos poderiam fazer algo, isto em memória de Jesus, né? Porque Jesus estaria morto e eles estariam vivos para fazer algo em memória de Cristo. Mas nós não alcançamos e nem vamos alcançar a morte de Cristo para que nós venhamos a poder, possamos fazer algo em memória de Cristo. Nós não. Era apenas os discípulos. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Veja que Jesus está falando, tratando com os discípulos. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Ora, é claro,
Eles poderiam, né? No período da sua morte, nos 3 dias, nos 3 dias de sua morte, sempre, Jesus está dizendo assim, sempre que vocês for cear, faça isto em memória de mim. Sempre que for cear, no período de sua morte, é isso que Jesus está dizendo. Façam isto sempre. Sempre, enquanto durasse a sua morte. Depois não. Depois não poderia. É só a gente prestar atenção. O sempre que ele está dizendo aqui, que Jesus está dizendo para ele, olha, sempre que vocês forem comer o pão, tomar o vinho, lembra de mim. Faça isso em memória de mim. Sempre que vocês forem comer. Porque Jesus estaria morto, é isto que ele está dizendo. Então, eles poderiam fazer em memória de Cristo. Sempre que eles fossem comer o pão, tomar o cálice, sempre que eles fossem fazer isso, eles poderiam. Mas esse sempre não é para todo sempre até hoje, não. Está tratando com os discípulos. Façam isto sempre em memória de mim, sempre, enquanto durasse a sua morte. Por isso, eles poderiam fazer em memória de Cristo. Depois que Cristo ressuscitasse, eles não poderiam fazer mais nada em memória de Cristo. E nem nós. Depois que ressuscitou, ninguém mais pode fazer nada em memória de um ressuscitado, porque agora ele está vivo. Vamos lá. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Versículo 26, porque sempre que comerem deste pão, está tratando com os discípulos, está ali falando com eles ali, porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês quem? Os discípulos, anunciam a morte do Senhor até que venha. Veja que ele está falando sempre, vou ler novamente, é assim que eu entendo, e quem sabe isso pode facilitar para você também. Vou ler novamente. Da mesma forma, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Claro, eles poderiam sim fazer isto em memória de Jesus, sempre que eles fossem comer e tomar o vinho, porque eles estavam ali enquanto Jesus estava morto na sepultura. O sempre aí era até Jesus voltar. Este sempre só durou até a sua volta. Vamos entender? Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Ora, viu? Poderia fazer isto só enquanto ele estava morto, porque eles poderiam anunciar a morte do Senhor. Porque eles estava ali durante a morte do Senhor, no período em que Jesus estava na sepultura. Eles poderiam anunciar a morte do Senhor. Mas e você? Você não pode não, nem eu posso. Ele está vivo, não está na sepultura e nem vai voltar a morrer. Vou repetir. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. O assunto aqui é o quê? É morte e ressurreição. É isto que Cristo está explicando para ele aí. Até que façam isso todos vocês, até que ele venha. Venha da onde? Da sepultura. Depois que ele viesse da sepultura, ninguém mais poderia fazer nada em memória de Cristo, de Jesus, ninguém mais. Agora, as pessoas não querem entender, eles fazem uma confusão, dizem assim, não, até que venha nos céus. Ora, se venha nos céus, Jesus passou para os seus discípulos, façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu venha. Ora, os discípulos estão até hoje ceando e ninguém por aí, com tanto de celular desse por aí, nesta época de hoje, ninguém tirou uma foto, ninguém filmou essas pessoas, eles ceando até hoje, porque Jesus disse para eles, façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu venha, ou até que eu volte, depende da Bíblia. Se for voltar das nuvens, então eles têm por obrigação de estarem vivos por aí.
até hoje ceando, esperando Jesus voltar nas nuvens. Meu irmão, a minha pergunta é: alguém do sistema pode me mostrar um vídeo ou alguma evidência em que os discípulos até hoje ceiam esperando esta volta? Claro que não. Vocês não entenderam. Está fazendo uma confusão deste texto aqui com a volta de Jesus lá de Mateus 24. Acho que do 3 até o 35, eu acho, que explica sobre isso. Lá sim Jesus explica sobre isso. Lá o assunto é esse, aqui não. Não tem nada a ver com esta volta. Por isso Jesus disse: façam isso todos vós em memória de mim, até que eu volte. Claro, depois que voltasse da sepultura, ninguém mais poderia fazer nada em memória dele. A volta aqui é da sepultura, sim, meu irmão. Agora, você que é doutor, acha que é aquela volta lá de Mateus? Então encontra os discípulos para nós, né? E mostra para o povo da graça, esses discípulos até hoje, ceando, esperando Jesus voltar, porque Jesus disse: façam isso todos vós, ou, depende da Bíblia, a minha Bíblia diz assim: façam isso todos vocês, até que eu volte. Eles estão até hoje ceando, esperando Jesus voltar? Na sepultura, ossos comendo, esperando Jesus voltar? Eles estão mortos, meus irmãos. Eles não estão ceando, esperando Jesus voltar, não. A volta aqui, que é tratado aqui, a volta da sepultura, façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu volte, claro. Em memória, enquanto ele estivesse morto. Depois que ele voltasse, eles não poderiam mais cear. A volta era da sepultura. Façam isto em memória de mim, até que eu volte. Será possível que alguém vai conseguir mostrar pelo menos um dos discípulos ceando por aí, esperando Jesus voltar? Porque Jesus falou para eles: façam isto até que eu volte. Ou Jesus errou? Esta é a minha pergunta. Jesus errou? Ou vocês estão vendo algum discípulo por aí, alguma evidência na televisão, alguma notícia, alguma filmagem dos discípulos por aí, ceando até hoje, esperando Jesus voltar? Já que vocês faz a ligação desta volta aqui com a de Mateus 24, que não tem nada a ver, mas se era assim, então mostre para nós que somos da graça esses discípulos voltando, e eu retiro o meu canal do YouTube. Fique na paz, fique com Deus.